Queridos, vamos aqui a mais uma aula. O assunto é a História do Brasil. Aula 2, continuamos em Brasil Colônia, ok? Na aula anterior a gente falou sobre o período pré-colonial. Agora vamos falar sobre o início da colonização. Como os portugueses decidem ocupar definitivamente o território brasileiro. Isso se dá a partir de 1530. Bom, primeiro momento é entender o que leva Portugal, que no princípio não se preocupou em ocupar esse território, ele estava mais focado com a Índia, passou 30 anos estabelecendo relações comerciais, Portugal era um reino mercantil. O Brasil só tinha pau-brasil, ele terceirizou aos brasileiros, comerciantes dessa árvore, mas não se preocupou muito com o território. O que faz ele, 30 anos depois, se preocupar e decidir ocupar? Eu trouxe aqui dois elementos. Um deles primeiro, o comércio com a Índia já não dava tanto lucro assim. Uma vez a rota estabelecida, outros povos passaram a contactar a Índia, o lucro não era o mesmo, Portugal disse, precisamos encontrar outra fonte. 2. O assédio de outros povos. Embora o Tratado de Tordesilhas dissesse que a exploração da América fosse exclusiva de Portugal e Espanha, quem disse que outros reinos respeitavam? A França, por exemplo, vivia aqui no Brasil, vivia no litoral brasileiro, aqui no Ceará, por exemplo, negociando pau-brasil com outros povos indígenas e tal. Para não perder o território, Portugal corria sério risco, ele tinha que ocupar o mais rápido possível. Vou lembrar de novo, ocupar um território que já era ocupado, já tinha dono, os índios. Mas o medo dele era de perder para povos europeus, como os franceses. E era uma preocupação, era uma questão, como ocupar um território tão grande? O Brasil era 10, 15, 20 vezes, estou falando só do Nordeste e do Sudeste, maior do que Portugal. Era muito grande. Então Portugal, que nunca foi um reino, que sempre foi um reino comercial, que durante todo o processo de contato com a África e com a Índia, nunca ocupou um território no interior, mas sempre estabelecia só postos comerciais no litoral para negociar, para estabelecer comércio, como é que ele ia fazer? Era um processo novo. Ele opta por instaurar um sistema chamado capitanias hereditárias. Era uma experiência que ele conhecia das Ilhas dos Açores e Madeira, pequenas colônias portuguesas onde ele produzia com esse sistema, mas o Brasil era diferente, era muito grande. Repito, 20 vezes maior do que Portugal. No entanto, Portugal disse, vamos fazer. Como é que funcionava as capitanias? Ele pegou o território de Tordesilhas até o litoral, que pertencia aos índios, que está dividindo o que é dos outros, né? E dividiu em 15 pedaços. Deixa eu ligar aqui a canetinha. Ele pegou esse território e vai dividir em 15 pedaços. Eu estou falando de pedaços enormes, gente. Você pega aqui, geralmente uma capitania tinha em média 30 léguas de praia, some vezes 6 km, dá 180 km por 100 léguas de fundo. Até Tordesilhas, dá o que? 600 km, era muita coisa. Pegou todo esse território, 12 pedaços desse, e doou a 15 pedaços desse, e doou a 12 caras em Portugal, que eram chamados capitães donatários. Esses caras receberam a terra, em tese, teoricamente era muito bacana, receber uma super fazenda dessa lá no Brasil, mas na prática era complicado. Por quê? Porque cabia um capitão donatário, uma vez recebendo a terra, ele tinha que estabelecer a unidade produtiva, ou seja, vir para cá, fazer um investimento, fazer a terra produzir algo que desse lucro. Ele tinha que estabelecer, distribuir sesmarias. O que era uma sesmaria? Era a subdivisão da capitania. O capitão, para melhor ocupá-la, poderia e deveria dividi-la em pedaços e doar a outras pessoas. Esses pedaços, a subdivisão da capitania, era chamada de sesmarias. Outra função era cobrar impostos de todos aqueles que se estabelecessem, que produzissem, todas as sesmarias dentro de uma capitania, ele deveria cobrar os impostos e dar parte desse imposto ao rei, né? Era a incumbência do capitão donatário estimular a fundação de vilas, criar e aplicar leis. E tinha outra função aqui que era proteger o território. Se os franceses decidissem atacar aqui, o capitão donatário daqui, não o rei, é quem tinha que defender. Além de lutar contra os índios, que agora já não estavam tão amigos assim dos portugueses, porque perceberam que a onda deles era meio complicada. Eles estavam querendo demais, inclusive agora tomando suas terras e instalando os tais dos engenhos. Isso não agradou os índios. Bom, observe, isso aqui não era tarefa fácil. Isso fez com que a maioria dos caras que receberam a terra em Portugal não vieram, sequer vieram aqui do outro lado do oceano investir, lutar contra francês, contra índio, enfim, era muito caro. Dessa forma, apenas 3 capitanias, vamos dizer assim, deixa eu apagar bem aqui, vão de certa forma dar certo. São Vicente, hoje São Paulo, e em menor escala a Bahia,
e principalmente Pernambuco. E o que essas capitanias têm em comum? Por que elas no primeiro momento vão dar certo? Porque elas optam por produzir uma coisa, o açúcar. O açúcar era um produto de alto valor na Europa, era um artigo de luxo e que era muito caro. Então, o Brasil oferecia, tinha muita terra, a terra era fértil, tinha sol, tinha chuva, o ideal para produzir açúcar. Então, São Vicente, sobretudo em Pernambuco, focaram nisso e deu muito certo. Isso vai fazer da região Nordeste, sobretudo, um grande centro de produção de açúcar. Bom, aí vai ter início o chamado ciclo do açúcar. O primeiro foi o ciclo do pau-brasil e depois veio o ciclo do açúcar. Bom, o açúcar era produzido nos engenhos. O que era o engenho? Não era só a máquina de fazer açúcar. O engenho era toda uma unidade produtiva. Ele funcionava mais ou menos assim. No engenho, plantava-se a cana, no engenho moía-se a cana, no engenho produzia-se o açúcar, no engenho encaixotava-se esse açúcar, que era transportado para o porto, abastecia-se os navios, e eram muitos os navios, sobretudo holandeses, que transportavam esse açúcar para a Europa, onde era comercializado. Alto valor. Bom, como é que se estruturava o engenho, a unidade produtora do açúcar? Você tinha o engenho como máquina, onde o açúcar era produzido, a senzala onde vivia a maior parte dos escravos, que era a mão de obra predominante. Haviam trabalhadores assalariados como coordenadores dos engenhos, eram poucos, mas haviam. Certamente no engenho tinha que ter uma igreja, porque lembrem-se, nós estamos falando de uma colonização portuguesa parceira do Vaticano, da Igreja Católica, e o centro do poder era a Casa Grande. Quem é a Casa Grande? Gente, a Casa Grande é onde residia o senhor de engenho. O senhor de engenho era o fazendeiro, o empresário no negócio do açúcar, e que nesta sociedade que começa a se formar em torno da produção açucareira, ele vai estar no topo dessa pirâmide social. Então, quem é a elite dessa sociedade que começa a surgir na segunda metade do século XVI no Brasil? É o senhor de engenho, é o produtor de açúcar, é o proprietário de terra. Abaixo vem alguns trabalhadores assalariados que trabalham com funções administrativas no engenho, mas também exercem funções públicas como soldados, administradores, desde comerciantes, e na base dessa pirâmide você vai ter escravos, que eram inicialmente indígenas e que aos poucos foram sendo substituídos por africanos, que vão se tornar a imensa maioria daqueles que residem na chamada sociedade açucareira. Nós podemos dizer que a sociedade açucareira, surgida em torno da produção de açúcar, sobretudo no Nordeste, é a nossa matriz social, a mãe da sociedade brasileira. Foi em torno dos engenhos da produção de açúcar que vai surgir a sociedade brasileira. Então, qual é o retrato desta sociedade? Nós estamos falando de uma sociedade onde tem uma minoria branca que está no topo, sobretudo proprietária de terra, alguns poucos comerciantes e uma imensa maioria de escravizados, sobretudo de africanos. Você começa a ver aí que o Brasil começa socialmente a ser predominantemente negro. Tem uma presença muito forte africana, que são retirados à força do seu continente para servirem como mão de obra. Ok? Vamos a um outro elemento importante para entender a economia desse período. A base do sistema produtivo colonial, produtor de açúcar, era a chamada plantation. O que é a plantation? Isso é um termo em inglês. A tradução direta no português seria plantação, mas a gente costuma usar o termo em inglês mesmo porque ele não define só uma plantação em si. Ele define todo um sistema. Por exemplo, a plantation ela tem 4 elementos, não esqueçam deles. Quais são? Toda plantation é latifundiária. O que é um latifúndio? Uma grande quantidade de terras nas mãos de uma única pessoa ou de uma única empresa. A plantation é monocultora, mono quer dizer um, ou seja, foca na produção de um único gênero. Por exemplo, as plantations do sul dos Estados Unidos produziam algodão. As plantations do Nordeste brasileiro do século XVI e XVII produziam o quê? Açúcar, né? Então foca num único gênero. Essa produção é voltada para a exportação. Tudo que é produzido aí, no caso do Brasil, o açúcar, era voltado para o comércio externo. E o último elemento a mão de obra na plantation é predominantemente escrava. Então a maioria dos trabalhadores numa plantation, seja de algodão nos Estados Unidos ou de açúcar no Brasil, eram escravos. Haviam trabalhadores livres? Haviam. Não era a maioria, era uma minoria. Esses escravos nas plantations era a mão de obra predominante. Então são esses os 4 elementos que configuram a plantation, não esqueçam disso. Você podia dizer assim, professor, ainda existe plantation hoje? Eu vou dizer não. Você diz, mas
uma fazenda, uma grande fazenda do Mato Grosso, que pertence a um único cara, que produz soja, uma única coisa, monocultora, para vender para fora, exportadora. Não é uma plantation? Não, porque não utiliza a mão de obra escrava. Não há mais a escravidão, pelo menos não no sentido clássico do termo, ou não oficialmente, ok? Então estão aí os 4 elementos da plantation. Continuando entendendo sobre a economia, vamos entender como a economia é tudo aquilo que a gente produz para garantir a nossa sobrevivência. Como é que as atividades econômicas, pau-brasil, produção de cana-de-açúcar, pecuária, vão ocupando o território brasileiro? Bom, vamos olhar esse mapa aqui. No século XVI, você tinha a extração do pau-brasil aqui, ao longo da costa. Você tinha o açúcar produzido no Sudeste, aqui em São Paulo, Espírito Santo e Rio, mas principalmente no Nordeste, né? Mas na praia, no litoral, e você tem a pecuária começando ali na Bahia, também próximo da praia, que era a criação de gado, né? Observe aqui, no século XVI, você vai ter, além o pau-brasil praticamente desaparece, não porque eles, vamos deixar de extrair, mas porque acabou mesmo, né? Os caras acabaram com a Mata Atlântica brasileira, extraíram o pau-brasil numa quantidade assim assustadora. Observe que o litoral então vai ser ocupado, tomado por produção de açúcar, tá vendo? O açúcar domina toda o litoral, toda a praia. A mineração no finalzinho começa a surgir, mas ainda não é significativa. Uma outra atividade importante é a extração de drogas do sertão, ervas da floresta para fazer chá, virar remédio, entre outras coisas, certo? E observe aqui a pecuária no século XVII, isso aqui já os 1600. A pecuária sai da praia e vai para o interior. Ela se torna uma atividade fundamental para ocupar tanto o interior do Rio Grande do Sul, como o interior do Nordeste, ok? A pecuária, nós aqui nos Inhamuns, aqui em Tauá, nós surgimos a partir da criação de gado. Em 1701, o rei criou uma lei dizendo que não pode mais ser criado boi na praia. Isso tem que ser a 12 quilômetros do litoral, ou seja, a 12 léguas do litoral. Ou seja, para garantir que o litoral fique para a produção de açúcar, empurra-se a criação de gado para o interior. E era uma forma também de ocupar o interior. É importante você entender que essas atividades, à medida que avançam, vão empurrando os poucos índios que sobraram. Poucos porque milhões morreram no contato nos 30, 40, 50, 60 primeiros anos com os portugueses. Doenças, conflitos, entre outras coisas. Observe nesse mapa do século XVIII. Deixa eu dar uma apagada aqui. Observe nesse mapa aqui do século XVIII, que você tem já o açúcar dominando o litoral, que você tem a pecuária já dominando praticamente todo o interior, que a atividade mineradora começa no interior, Minas, Mato Grosso, Goiás, e que a extração aqui de ervas e drogas do sertão já ultrapassou o Tratado de Tordesilhas há muito tempo e vão ocupando o Brasil como a gente conhece hoje, tá certo? Ocupando, vamos sempre lembrar, um território que já tinha dono. Vamos ver aqui os 3 juntos. Se você observa aqui em perspectiva, você vê como é que se dá essa ocupação no sentido litoral, sertão, praia e interior, que atividades vão ser desenvolvidas em que cada século e como elas vão acontecendo. Sempre de uma forma predatória, destruindo o meio ambiente de uma forma avassaladora e vão ocupando, para o bem e para o mal, o território brasileiro. Aí vão surgindo vilas, cidades e assim que o nosso interior vai sendo ocupado. Outro elemento importante do ponto de vista econômico é entender o pacto colonial. O que era isso? Era um acordo entre a colônia, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Espanha. Acordo entre aspas, era um acordo imposto pela coroa, pelo rei, que dizia o seguinte: uma colônia, por exemplo, o Brasil, só pode comprar e vender da coroa, da metrópole, no caso Portugal. Uma colônia deve vender produtos, matéria-prima à coroa. Por exemplo, ela pode vender açúcar à coroa, ela deve vender o pau-brasil à coroa, mas ela não pode produzir, industrializar. Vou dar um exemplo: o algodão americano é matéria-prima. A colônia deveria vender à Inglaterra a matéria-prima, mas o produto manufaturado, a roupa, o tecido do algodão, não podia ser fabricado na colônia. Só podia ser fabricado pela metrópole, que deveria ser vendido também à colônia. E detalhe, uma colônia, no caso o Brasil, só podia comprar, fosse qual fosse o produto, da coroa. Isso quer dizer o quê? Que se eu só posso vender a coroa ao reino, isso significa que eles vão pagar o preço que eles quiserem, um baixo preço. Se eu só posso comprar deles, significa que eles vão vender do preço que quiserem, a um alto preço.
Então, o Pacto Colonial, basicamente é isso, o mapa ajuda vocês a entenderem os vestibulares e os Enems da vida, volta e meia, né, cobram isso. Na prática, o Pacto Colonial ele era um sistema característico de uma colonização por exploração. O que é a colonização? É a ocupação de um território, que se dá de duas formas. Povoamento, quando a galera migra para um território para morar ali, viver ali, e por exploração, quando um determinado estado, nação, ocupa um território com a única finalidade, explorar suas riquezas, tirar o máximo possível. Não há uma intenção de benefício. Então, Portugal, ao ocupar o Brasil, tem uma única intenção, tirar daqui todas as riquezas possíveis. Essa era a intenção. Bom, resumindo aqui, recapitulando essa fase de 1530 a 1580, nós vimos o que? A implantação das capitanias e das sesmarias. O governo geral, a gente não falou muito sobre isso, mas no exercício eu passei uma questão sobre isso, que era, como as capitanias não deram muito certo, o governo português implantou um sistema onde ele mandava para cá um homem de confiança dele, o governador geral, para tentar fiscalizar e melhorar a atividade. Vocês podem dar uma lida melhor sobre isso. Nós vimos também que nesse período se estabeleceu a produção do açúcar, que deu início ao chamado ciclo do açúcar. A mão de obra para produzir isso era escrava, nós vamos ter uma aula só sobre isso. E que em torno da produção de açúcar surgiu a chamada sociedade colonial, ok? Que a base do sistema produtivo da gente era a plantation, a gente falou as características dela, que as atividades econômicas principais a gente viu quais eram nos séculos XVI, XVII e XVIII, foram aos poucos ocupando todo o território no sentido praia interior, né, litoral sertão, e que havia uma coisa chamada pacto colonial. A colônia só podia comprar e vender a sua coroa, a sua metrópole. No caso do Brasil, é Portugal. Bom, essa foi a nossa segunda aula sobre a efetivação da colonização, ok?